mais uma segunda-feira ao ladinho de vocês. Eu tô tão feliz, eu fiquei pensando assim, o que a gente podia conversar nessa segunda-feira? E o livro de Neemias tem queimado no meu coração. Como vocês que me acompanham sabem, a gente tá tendo uma manhã de jejum e oração na nossa igreja, na First Baptist Orlando, todo sábado. E a gente tá se aprofundando no livro de Neemias. E aí eu pensei, né, semana passada eu coloquei um pedacinho aqui no Instagram, botei integrar o estudo do capítulo 1, e eu falei, por que não a gente não fazer esses devocionais focados no livro de Neemias? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, é o capítulo 2, já que está disponível. É claro que no sábado a gente se aprofunda um pouquinho mais, o tempo é maior, né? A gente consegue ir mais profundo. Mas eu estimulo a vocês a abrirem as suas Bíblias e lerem esse livro maravilhoso. Na minha opinião, o maior manual de liderança. Eu sei que isso está em alta, né? Muita gente fala sobre liderança, como é que a gente lidera. E o livro de Neemias, ele é uma escola para você que quer ser um líder. Seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na sua família. Gente, como aprendemos com este homem, com esse livro? E aí eu queria ler para vocês o capítulo 2. Ele não é muito longo não, mas eu acho tão importante a gente ler juntas. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Atarxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores dos Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sanbalat, o Oronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi no vale e ainda, de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra, Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Vejam, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me havia dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sanbalat, o Oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então assim, gente, eu li essa passagem aqui, né? A gente já foi alguns minutos aqui do nosso devocional, mas eu acho importante a gente entender essa época da história. Se vocês lembram bem, eu expliquei isso no estudo, no devocional passado.
foi no período justamente que o povo de Deus tinha sido levado para o cativeiro, para a Babilônia. Aqui, né, se vocês lembrarem, se a gente volta um pouquinho aqui no livro de Esdras, a gente lembra que houve uma tentativa dos judeus que voltaram para Jerusalém para reconstruir, né, o templo. Eles foram intimidados, né, e acabou tendo um decreto, né, do próprio rei por uma oposição dessas pessoas que se levantaram contra, dizendo, olha, eles estão aí contra o rei, esse povo aí, eles estão fazendo isso para se rebelar. O rei que estava lá longe, né, vai e faz um decreto. E aí aqui, na semana passada, a gente viu que o irmão, né, de Neemias traz as notícias. E aquilo deixa o coração de Neemias tão apertado, tão apertado. E o que Neemias faz? Ele vai e ora. Do capítulo 1 para o capítulo 2, a gente tem vários meses. Se eu não me engano, são 4 meses de diferença do capítulo 1 ao capítulo 2. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que é assim, né? Em 2 minutos, mas não. E a gente viu semana passada que ele orou e chorou e lamentou pelo seu povo. Então, só que tem uma coisa muito linda na vida de Neemias. Neemias ora, Neemias chora e Neemias age. A oração é acompanhada da ação dele. E no capítulo 2 ele tem essa oportunidade. Não era fácil, não era qualquer um que poderia chegar à presença do rei. Nem a rainha poderia chegar na presença do rei se não fosse permitido. E ele está na presença do rei, dessa vez triste. O rei não quer ninguém triste ou depressivo perto dele. Então você tinha um protocolo para estar perto do rei. E Neemias quebra esse protocolo. E a Bíblia diz aqui que ele estava com medo. E é muito lindo. E é isso, a primeira coisa que eu quero ressaltar nesse texto era o que nós temos feito quando a gente está com medo, quando estamos intimidados, quando estamos diante de um problema. O que a gente tem feito? Neemias orou, né? E é engraçado que ele fala assim, ó, no capítulo. E é aquela oração, gente, que não dá tempo de orar, ir pro seu quarto, de ter o jejum e oração de sábado. É aquela oração rápida, sabe? Que você fala, Senhor, me ajuda, né? E ele fala aqui, no versículo 4, então orei, porque o rei pergunta, o que você gostaria de pedir? É ali, rápido. E ele diz, então orei ao Deus dos céus. Gente, Neemias sabia o tamanho do seu Deus. Ele sabia o tamanho do seu Deus. E ele sabe que é o Deus dos céus. Eu tô aqui, olha que esse céu lindo, maravilhoso, azul. Não tem nenhum filtro aqui atrás de mim, né? E a gente poder. Ele sabia o tamanho desse Deus. E eu anotei aqui, né? Quando as adversidades, elas são apresentadas a você, a quem você tem buscado refúgio? É o Deus dos céus ou nas suas próprias estratégias? E aí vai além, né? Eu percebo que ele vai do versículo 4 e até lá no 8, mais ou menos, ele vai fazendo toda uma estratégia, porque a partir do momento que ele tem a boa mão do rei, o que ele faz? Ele tem estratégia, não adianta ele ir, né? Não adianta ele só ir, ele tem que ir, mas ele tem que passar por vários lugares até chegar a Jerusalém. Então ele pede as cartas. Mas além de de ir e passar, ele também precisa de recursos. E aí ele pede também as madeiras. Então assim, ele tem toda uma estratégia, né, quando ele decide fazer essa jornada que o Senhor coloca diante dele, e ele percebe o propósito dele para reconstruir os muros de Jerusalém, colocar as portas no lugar e a sua cidade. E ele tem data para ir, ele tem data para voltar. Então assim, o rei, se agrada daquele planejamento e o ajuda. É maravilhoso ter a mão bondosa, mas aí o interessante é que, apesar de ele trazer todas essas estratégias para o rei, ele não diz que aquilo vem dele, né? Olha que coisa linda no versículo 8. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então não foi a respeito do rei, não foi a respeito do próprio Neemias, foi a respeito da mão de Deus. Outra coisa que é linda em Neemias é que, se você vai lá para o versículo 12, ele fica em silêncio. Nem mesmo para os seus conterrâneos ele diz qual é o planejamento. Ele fica quietinho. Ele primeiro ora, né? Assim, eu imagino, né? Porque ele vai lá em volta da cidade, ele repara tudo, ele vê o que é necessário. E quantas vezes nós precisamos nos calar e agir mais e planejar mais daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Temos falado muito e orado pouco. Outros oram muito, mas não têm agido. Temos que agir dessas duas formas. E muitas vezes temos que animar as pessoas que estão à nossa volta e dizer a nossa visão. Mas algumas vezes precisamos nos calar e esperar a hora certa de falar. Então assim, que o Senhor possa te dar esse direcionamento também. O engraçado é que
Sanbalat, que era o governador ali dos samaritanos, se vocês lembram, quem eram os samaritanos? Era um povo que não era puro, né? Eles foram uma mistura com os povos vizinhos, e com isso eles trouxeram crenças que não eram da palavra de Deus. Eles acreditavam somente numa parte da Bíblia, né, do Velho Testamento, não acreditavam nela como um todo, fazia muita confusão. Então eles se tornaram assim como inimigos mesmo. E por isso que essas pessoas, elas impedem lá atrás, se você ler no livro de Esdras, eles impedem a reconstrução do templo. E eles tentam fazer a mesma coisa aqui. Agora, olha que interessante. É tão difícil, gente, resumir todo esse capítulo 2 em pouco tempo aqui, sei lá, em 12, 15 minutos, porque é maravilhoso. Mas olha só, olha a motivação que faz Sanbalat parar. A motivação dele, sabe o que era? Olha o que incomodava Sanbalat. Sanbalat, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Não é interessante, gente, que existem pessoas que vão ficar irritadas, igual aqui, quando viram que havia gente interessada no bem do povo de Deus. Vão haver pessoas irritadas ao verem outras pessoas querendo o seu bem, o bem da igreja, o bem dos seus negócios. Existem pessoas assim. A gente falou alguns meses atrás sobre a inveja, né? E é uma coisa que desperta em muita gente. Por isso que a gente tem que aprender, muitas vezes, a se calar. Neemias sabia que ele tinha que rodear a cidade, ele tinha que fazer talvez as suas anotações, fazer o seu planejamento, talvez fazer jejum e oração para se fortalecer. A gente não sabe, mas ele se calou por um tempo. E é por isso que eu falo para vocês, não saiam espalhando para todo mundo os seus planos, aquilo que Deus colocou no seu coração. E espere o tempo certo. Talvez as pessoas só vão ver quando você começar a construir o muro. Então, a inveja, ela é algo real em muitos, né? E vocês vão ver isso também mais na frente, que eles quando eles viram que não bastava simplesmente estar incomodado, fazer algumas artimanhas para atracar o povo, eles começaram a zombar, né? E novamente trazer a mesma coisa que eles trouxeram lá atrás, né? Quando houve a tentativa da reconstrução do templo, como eu falei para vocês. E eles começaram a zombar de nós, desprezando. O que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? E aí Neemias, ele não dá o crédito ao rei ou a ele mesmo. Ele responde, o Deus dos céus, novamente o Deus dos céus, aqui nos céus, ele nos fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os servos, começaremos a reconstrução. E aí, gente, ele continua aqui dizendo, vocês não vão fazer parte disso, vocês não fazem parte, vocês não são herdeiros disso tudo que vai acontecer. Peça ao Senhor dos céus, que está aqui, que ele faça a reconstrução, comece hoje a reconstrução dos muros da sua vida, de tudo aquilo que precisa ser reconstruído e ser feito novo para você. Eu creio que o Deus dos céus, ele pode fazer uma história nova na sua vida. Eu sei que muitos vão dizer, não, isso aqui é impossível. Ah, você já tentou várias vezes, você não conseguiu. Olha, você não é capaz disso, você já errou muito. Deixa que outras pessoas vão reconstruir. Você está fazendo, qual a sua intenção nisso, né? Pessoas vão se levantar, pessoas maldosas que não estão interessadas no seu bem. Sabe no que elas estão interessadas? Em fazer você parar. Mas em nome de Jesus, eu digo hoje que Deus está construindo uma nova história para você. Amém?